podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos traçar o panorama sobre o perfil dos atuais investidores em Energy and Climate Techs, um episódio para conhecer melhor os agentes do ecossistema que fazem a roda financeira girar. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação, que vai conduzir essa conversa aqui com a gente. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio, então. Bom, para abrir a nossa conversa de hoje, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o panorama geral dos investimentos em Climate Techs e Energy Techs, né? Mesmo antes de falar do perfil dos investidores e quem são eles. Então, Hudson, eu queria que você passasse um pouco desse cenário para a gente, né? Do volume de investimentos, o perfil dos aportes, enfim. Você pode passar esse panorama inicial para a gente abrir nossa conversa aqui? Bom, com certeza, Tomás. Acho que o primeiro ponto, né, para a gente começar essa nossa conversa é separar alguns conceitos aí que vão se misturar ao longo do episódio. As Climate Techs, né, são principalmente startups em empresas em fase acelerada de crescimento, ligadas a mudanças climáticas de maneira geral. E as startups da transição energética é um subconjunto disso, né? E se você colocar as Energy Techs, ela é um subconjunto. Parte está dentro das Climate Techs e parte não está dentro da Climate Techs, por exemplo, startups que atuam no setor de energia, mas não focada na descarbonização em especial. Ela pode estar ajudando a digitalizar ou tornar mais acessível e democrático uma fonte que já existe. Todos esses modelos de negócios ligados à digitalização do setor. Então você tem esses três grandes grupos aqui. Mas vamos falar agora das Climate Techs. É um setor que tem crescido muito nos últimos anos, em termos de volume de investimentos. Acho que é super legal. Tem um artigo do Benjamin Getty, de 2017, ele mostra que nos últimos 30 anos, esse ciclo de investimento em Climate Tech tem subido e descido, mas subido e descido com ondas cada vez maiores. Então a gente está falando aqui, no terceiro trimestre do ano passado, de um investimento que já totalizou cerca de 16 bilhões, quase 17 bilhões, né? 16,6 bilhões, que foi um aumento de 63% em relação ao segundo semestre, segundo os dados da Bloomberg. E só fazendo outro disclaimer que era importante aqui, é sempre bom a gente citar a fonte, porque o próprio conceito de Climate Techs não é igual para todo mundo, então esse é o conceito que a Bloomberg usa. Então realmente teve um crescimento bastante expressivo. E se você somar a última década, aí já segundo o estudo da Price, foram 638 bilhões de dólares investidos nas Climate Techs, somando um total de 32 mil deals. Então, realmente foi muito investimento que foi realizado nessa área. É uma área muito associada à transição energética, o que você consegue de fato, né, como a gente sempre fala e sempre lembra, né, a transição energética tem os 4 Ds, esse a gente está falando que é o D de descarbonização. Vale desde para as fontes de energia renovável, eficiência energética ou até tecnologias que tornem o ciclo de produção e exploração do petróleo mais limpo, ou seja, com menos carbono. Então, eu acho que dado esse contexto geral, o que destaca agora especificamente no momento atual é uma desaceleração de cerca de 40%, nesse estudo da Price relatou, nos investimentos relacionados ao ano anterior. E por que isso aconteceu, né, em 2013 em relação a 2022? Por causa de situações macroeconômicas e outros fatores ligados principalmente à indústria de venture capital como um todo, que tem focado menos naqueles conceitos, cada vez menos, naqueles conceitos dos unicórnios antigos, né, que são os startups que cresciam à base de déficits muito grandes, né, de crescimento acelerado, aquele modelo winner takes all. Ele tem sido mudado, os investimentos, o foco dos investidores, para startups que têm um modelo mais sustentável do ponto de vista financeiro, né? Ou seja, as startups que tenham entregas mais rápidas, se monetizem rápido,
elas crescem dessa maneira. E as startups de Climate Techs e Energy Techs, elas têm um ciclo mais longo, naturalmente. Então você não consegue ver o dinheiro entrando tão rápido quanto você, por exemplo, uma startup digital de rápido crescimento que consegue estabilizar as finanças num ciclo mais curto. Então a gente tem, de fato, essa queda conjuntural que tem sido compensado aí. Bom, quando a gente fala de estágios do investimento, aí a gente está dizendo que as late stage, que aí é alinhado um pouco com esse conceito da segurança do investidor maior, ela tem um volume de queda muito menor do que as startups de early stage, em termos de volume de investimento. Ou seja, as startups de Climate Techs que já conseguiram passar a curva e ter algum crescimento, alguma fonte de receita, algum tipo de operação mais estável, mesmo que ainda deficitária, elas têm um volume de redução, né, dentro desses 40% muito menor do que as startups que estão em estágios mais iniciais, ou seja, são grandes apostas para o futuro, mas, como eu disse, isso provavelmente é algo conjuntural. E se você olhar a tendência como um todo, a transição energética é um movimento que tem crescido a velocidade muito rápidas e vai continuar crescendo de certa maneira. E aí, sobre algumas tendências, sobre o cenário do investimento como um todo, antes de falar de quem são esses atores que estão liderando dar nome aos bois, primeiro, né, acho que uma tendência que é importante a gente observar é a questão que, embora você tenha tido uma queda do preço dos componentes da transição energética, né, dos painéis solares, novas tecnologias que têm conseguido baixar esse valor, a velocidade que o preço está caindo não está tão rápido quanto o aumento do volume de investimentos. Por isso se reflete também, um ponto. Tem uma questão cultural aí, uma questão de adoção, né, de você mudar o seu sistema de geração de energia, etc., atual, por um próximo, mesmo já sendo economicamente mais barato. Você tem que perceber, entender isso até começar a adotar. Eu acho que outro ponto também que pode ser legal é a questão da evolução dos modelos de negócio. Você tem, de fato, o setor de energia é um setor muito regulado e no mundo as regulações têm mudado bastante para poder habilitar novas startups, novos modelos de negócio a surgirem e aí, inclusive, plugando com o mercado financeiro em coisas dessa natureza. Mas tem algumas outras tendências aqui, mas a gente pode ir falando aos poucos ao longo do episódio, porque realmente esse é um assunto que, se a gente deixar, a gente vai falar aí por uns 4, 5 episódios seguidos. Maravilha, Hudson. Dado esse cenário, né, que você terminou de apresentar, vamos então agora dar nome aos bois, como você terminou de dizer, né? Então aí quem são, né, os grandes players e investidores e gestoras que estão aí liderando os investimentos, os aportes no setor? Legal, Tomás. Então, no finalzinho aqui de 2023, né, a Crunchbase, que é uma super referência aí como base de dados de operações, fez um levantamento aí dos mais ativos atuando. Então ele coloca aí alguns atores super importantes, como o Lower Carbon Capital, né, que foi fundado pelo Chris Sacca, um investidor de super early stage do Twitter, do Uber, super famoso lá no Vale do Silício. Ele é um dos fundos mais atuantes hoje em dia no mundo. Está no topo na lista de investimentos em Clean Tech no ano passado. E depois vem ali pertinho a Temasek, que é um fundo de Singapura. Super curiosidade, é um fundo, a gente está falando de Venture Capital, eles estão investindo na fronteira do Venture Capital, que é o setor de energia, mas é um fundo fundado em 75, fazendo 50 anos. Né? Então ele faz vários investimentos, ele foi mudando a tese ao longo do tempo. No fundo de Singapura, que tem investido bastante também nessa área. O 50 Wall, que é um fundo de Nova York, que é muito focado, né? Ele foi fundado por um grupo especializado em real estate. O setor de construção civil está muito preocupado com essa questão, né, da descarbonização, né, da cadeia, né, de como você faz o net zero da cadeia inteira, que a gente falou do escopo 1, 2 e 3. Então, esse grupo fundou, tem esse fundo chamado 50 Wall, e é focado bastante em eficiência energética, embora tenha feito investimentos em várias outras áreas. A Khosla Ventures, que aí é um fundo famoso, que atua em várias áreas, mas aqui também tem dado um enfoque grande
nessa área de energia, de clean techs, e o Breakthrough Energy Ventures, que é o fundo que foi fundado em 2015 pelo Bill Gates. O pessoal chama até no fundo do Bill Gates, embora não seja só dele. Quando o Bill Gates começou a atuar de maneira mais ativa como filantropo, se associar bastante a essa agenda da transição energética, das mudanças climáticas, né, ele fundou essa iniciativa em 2015 e chamou alguns outros investidores, alguns grandes nomes da área de tecnologia para fazer parte desse fundo, que já, né, esses investidores conjuntamente investiram mais de 2 bilhões de dólares, e tem nomes realmente bem famosos do mundo da tecnologia investindo aí, né? O Jeff Bezos, Richard Branson, o Mark Zuckerberg, Mark Benioff. Então tem nomes realmente gigantescos aí por trás do Breakthrough Energy Ventures, e ultimamente tem se tornado o fundo mais ativo. Ou seja, nessa reta final aí ele tem passado esses outros 4 como um dos fundos mais ativos. E para falar um pouco de números, né, desses fundos, acho que tem um número que é legal, é que no 50 Walk foi o mais ativo no primeiro semestre de 2023, ele investiu 660 milhões de dólares, né, só esse fundo fez um aporte numa startup de baterias que a gente sempre menciona aqui, chamado Our Next Energy, que realmente tem se destacado bastante. Então esses são um fundo super interessante. Eu acho que vale a pena o destaque da Temasek, que, como a gente falou, fez 64 aportes nesse período. Realmente um volume, uma quantidade de investimento bem significativa. Então acho que assim, se a gente pudesse colocar aí os campeões do investimento, né, das Climate Techs, das Energy Techs, eu destacaria esses Big Five, né? Que é o Lower Carbon Capital, o Temasek, o 50 Wall, a Khosla Ventures e o Breakthrough Energy Ventures, do lado do Bill Gates. E fora desse grupo dos Big Five, quais são aí os outros players que você acha que a gente deve ficar de olho, né? Que vem numa tendência ascendente? Então, Tomás, tem o TPG, Rise Climate Fund, que já tinha, né, anunciado 2 bilhões de investimentos comprometidos, anunciou um novo fundo, né, uma nova rodada de 7,3 bilhões. Então ele está aí nesse ramp-up aí para entrar nesse grupo. Faz investimentos com tickets bem altos. Eu acho que isso é super legal de se destacar sempre, né? Os investimentos em Climate Techs, em Energy Techs, eles costumam ter um ticket muito maior, né? São startups de capex intensivo, né? As Deep Techs. Então eles fizeram um investimento, por exemplo, numa startup de hidrogênio verde, chamada Omnium, de 250 milhões de dólares. Um investimento bem substancial. A gente já falou aqui do The Engine, que é o fundo de Climate Techs, na verdade de Deep Techs do MIT, que também investe bastante em Climate Techs, que liderou uma rodada de investimento de 2 bilhões de dólares numa startup de fusão nuclear, né, a Commonwealth Fusion Systems. Então também fez esse movimento, também vale a pena olhar o que o The Engine está fazendo nessa área. Esse fundo do MIT, que é focado em Deep Tech, não só em energia, mas tem bastante investimento. Tem um investimento super legal também da Tapestry, que é uma startup investida pelo X, não é o X do Twitter, agora a gente vai sempre confundir, é o Google X, é o braço da Alphabet de investimento em tecnologias disruptivas. A gente já falou aqui dele também, né, do Google X em alguns episódios aqui. Ele é tão importante na cabeça dos fundadores do Google, né, do Sergey Brin e Larry Page, que o escritório deles é no X, não é na sede do Google, da Alphabet principal, é feito nesse laboratório. Eles fazem super grandes investimentos também nessa área de energia, e eles têm feito esse investimento. Então, assim, acho que esses 3 players, né, o TPG, Rise Climate Fund, é um super player para a gente olhar pelo tamanho que ele está se tornando e pelo foco que ele está dando, a parte do olhar do hidrogênio verde, que aqui para o Brasil vai ser muito promissor. O X, né, o braço do Google de Moonshot Innovation, também tem investido bastante coisa na área de energia. O The Engine, que é o fundo do MIT, e aí focado em Deep Tech, também tem feito bastante investimentos nessa área de energia.
Então, eu acho que eu destacaria esses 3 grandes players, né? E aí, continuando aquela parte de tendências que a gente estava falando, eu acho que tem vários outros fundos que estão começando a diversificar e entrar nisso, mas algumas áreas em particular, elas estão sendo mais observadas. A gente falou aqui do hidrogênio, né, que o TPG, Rise Climate Fund, acabou de investir 250 milhões em uma startup. Essa área é uma área muito promissora, tem muita coisa acontecendo nessa área, vários fundos de investimento estão olhando para o hidrogênio como uma forma, um vetor de energia muito bom para ser transportado e resolver várias questões logísticas em relação às competências das empresas. Captura de carbono. Hoje a gente fez um episódio só sobre captura de carbono, as várias formas de captura de carbono. De fato, isso ajuda duplamente, né? Primeiro, você consegue, de fato, tornar alguns sistemas carbono negativo, ou seja, você faz com que todo o sistema de produção e consumo de energia com essas novas tecnologias consiga tirar mais carbono da atmosfera do que gerar. Então, isso gera compensação, um monte de coisas super legais, como é uma maneira também de descarbonizar uma indústria que gera muito carbono, né? As indústrias, por exemplo, das termoelétricas a carvão, a indústria de óleo e gás, sem você ter grandes investimentos em infraestrutura e sem você ter o problema social. A gente também, acho que em um episódio já falamos aqui, que quando você muda a transição energética, ela tem que tomar muito cuidado com os 4 Ds, porque às vezes na empolgação de descarbonizar, a gente acaba gerando o problema do outro D, que é o de democratizar, ou seja, pessoas que estão acostumadas com as tecnologias antigas passam a não ter energia, ou passam a estar fora da cadeia de produção. A gente falou isso sobre o episódio de baterias térmicas, né? Ou seja, você manter um sistema de produção, recapacitar trabalhadores para que eles consigam, de fato, não perderem com a transição, né? Ou seja, você de fato não cria um problema social associado à resolução de um problema ambiental. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E também, né, em quem vai investir na esteira das mudanças de regulação. Eu acho que isso também é uma tendência. O investidor tecnologia, né, principalmente em Climate Techs e Energy Techs, que são setores muito regulados, eles seguem muito a regulação dos países, né? A gente viveu isso na questão dos veículos elétricos, né, a questão do combustível sustentável de aviação, ou seja, você tem regras que determinam um prazo para você ter um volume máximo de emissões de carbono. Os investidores, quando olham essas regulamentações, eles moldam, né, criam políticas e começam a investir olhando isso. Então você tem por exemplo, alguns países, tipo Dinamarca, Áustria, Estônia, que colocaram metas de regulação de se tornarem 100%, né, abastecido por renováveis ou compensadas até 2030. Sem dúvida, isso vai gerar nesses países um movimento grande de desenvolvimento de novas tecnologias que possam cumprir essa meta, além, obviamente, dos investimentos nas fontes renováveis que já existem. Por exemplo, Portugal, Alemanha e Irlanda colocaram essa meta de 80%. Então, provavelmente, os países que estão colocando regulações com esses limites vão provavelmente ter a sua sociedade, o seu ecossistema de inovação mobilizado em torno desses objetivos, sejam startups, universidades, grandes empresas, entidades governamentais e os próprios investidores, né? Então eles vão provavelmente olhar isso aqui e avançar nesse sentido. E quando a gente olha, né, o perfil desses investidores que você terminou de apresentar, né, desses Big Five e dos demais fundos, gestoras e investidores que estão aí liderando esse movimento. Quando a gente olha essas tendências, né, essas demandas, movimentos de mercado, você acha que a gente consegue traçar algum denominador comum entre as estratégias desses investidores, né, ou mesmo o perfil deles em resposta a esse cenário? Ou você acha que é algo mais pulverizado, né, que cada um está atuando da sua maneira em pontas diferentes? Tomás, vou dar a resposta tradicional do economista, né? Depende, os dois, aquela coisa meio ambígua, né? Mas brincadeiras à parte, assim, alguns padrões a gente consegue identificar. Por exemplo, é que eles investem em deep techs também.
todos eles tendem a investir não só nas startups digitais, investem também, né, em startups do mundo digital, que estão realmente ajudando na transição energética, mas também em deep tech, startups hard, como essa que a gente falou, de hidrogênio, fusão nuclear, às vezes até, mesmo quando é do mundo digital, que envolve sensores, drones, né, ou seja, tecnologias hard associadas. Muito difícil você investir no setor de energia sem considerar essa hipótese. Isso é super importante. Eles olham prazos mais longos, eles sabem, entendem, né, que o ciclo de investimento e o ciclo de maturação de uma startup que atua nesse segmento é mais longa do que o setor de TI ou de aplicativo ou B2C, né, o tradicional das startups tradicionais. A gente sabe que são ciclos mais longos, envolvem investimentos físicos, muitas vezes muito grandes, então eles colocam isso. Eles, dentro das suas teses de transição energética, eles diversificam, é uma coisa que a gente sempre fala aqui. A gente vive hoje na transição energética um momento similar ao que a gente viveu no final da década de 90 com a internet. Então hoje você tem várias teses de como a transição energética vai acontecer, né? Tem gente que aposta mais em hidrogênio, solar distribuída, captura de carbono. Provavelmente vai ser um pouco de cada, mas sem dúvida alguma dessas vão se destacar, vão crescer mais do que as outras. Então esses fundos estão diversificando, ou seja, provavelmente está apostando um pouquinho, em vez de colocar tudo na mesma cesta. O fundo que vai investir 100% em tudo de hidrogênio, provavelmente ele vai estar investindo em várias possibilidades diferentes dentro desse portfólio de caminhos da transição energética. Ele também diversifica em termos de maturidade da tecnologia, então sempre bota um pouquinho em coisas muito disruptivas, né? Desde, né, de coisas que estão em TRLs muito baixos, mas podem mudar o mundo caso sejam viáveis do ponto de vista técnico, por exemplo, a questão da fusão nuclear, que a gente tem falado bastante, até coisas mais maduras, né? Modelo, por exemplo, de leasing de painel solar, blockchain, que é aquele modelo de aluguel de painel solar que você coloca, é muito mais uma inovação de um modelo de negócios com alguma coisa de desenvolvimento de TI, de aplicativos, de inteligência artificial, mas o foco muito maior é no modelo de negócios. Então você tem essa diversificação entre essas duas pontos. E aonde eles estão também, que eu acho que é um ponto que a gente falou em relação à regulação, né, mas esses fundos eles têm se concentrados em grandes ecossistemas de inovação que têm uma pegada muito ligada, né? A gente falou aí de Singapura, né, Temasek, Nova York, né, o Vale do Silício, tem alguns atores desse atuando lá em Boston, né, alguns começando aí não tão grandes quanto esses, mas aqui no Rio de Janeiro, né, que tem começado a se posicionar como um grande polo de investimento de ciência, tecnologia e inovação nessa área de energia e sustentabilidade. Por quê? Porque eles aproveitam as sinergias do ecossistema, né? Então são onde as startups surgem, são onde as pesquisas acadêmicas podem se tornar startups, são onde grandes corporações, que eu acho que é super importante falar, né, o papel que essas grandes empresas de energia vão ter nesse processo como um todo. Então são ali que elas estão localizadas. Então geralmente esses fundos eles começam situados nessas grandes polos, grandes hubs de inovação ligados à área. Bom, perfeito. Até agora a gente falou bastante sobre as grandes casas de investimento, né? Que também, como a gente já falou, elas têm um papel muito determinante nessa indústria, levando em conta a demanda do volume dos aportes, né? Que são necessários para tracionar investimentos, desenvolver tecnologias no setor de energia, né? Muito ligado aí a Deep Techs. Mas a gente também tem outra ponta aí dos investidores early stage, né? Que, como qualquer indústria de inovação, tem um papel essencial aí para fazer essa roda girar nos primeiros estágios das empresas, tecnologias. Aí pensando nessa cena, né? Desse perfil de investidor, quem são os investidores, né, com pessoas físicas, e quais são os fundos, ou incubadoras, aceleradoras que a gente pode destacar? Bom, Tomás, para esse segmento, né, a gente falou muito dos fundos que fazem grandes investimentos, grandes aportes nessas startups de climate tech. Quando a gente olha um momento mais early stage, tem alguns outros atores que começam a aparecer de maneira mais estruturada.
né, foi um levantamento aqui feito pelo Signal. Ele aponta o Navi Inchada, da Mayfield, como uma das líderes, né, nessa área de investimento mais early stage. O Andrew Weller, do Google Ventures, a gente falou do Google X, que é o disruptivo, mas também o Google tem outro braço, né, que é o GV, é o antigo Google Ventures, também tem investido bastante nessa área. O Peter Thiel, que é super famoso, é super astro aí da Bay Area, através do Founders Fund. Você tem também o próprio Bill Gates, que, embora faça investimentos grandes através da estrutura do Breakthrough Energy Ventures, também é pessoalmente engajado com essa agenda, e de uma maneira diferente, talvez até com uma maneira de incorporar novas tecnologias na holding, né, no grupo Tesla. O Elon Musk também tem muita preocupação com investimentos em startups nessa área de clean techs. E o que eu acho que é comum, o que eu acho que é interessante observar, é que a maior parte deles são sediados ou têm grandes vínculos com o Vale do Silício, né, com a Bay Area, ali na Califórnia. E aí entra também um pouco daquilo que a gente falou da cultura, né? Acho que o pessoal do Vale do Silício, né, da Califórnia, tem uma preocupação muito grande cultural com toda essa questão da transição energética, de maneira geral. Então, acho que muitos desses investidores em early stages estão lá. Embora você tenha outras estruturas de fundos de investimentos acontecendo principalmente nos países nórdicos, de seed capital, mas é uma estrutura um pouco diferente dessa estrutura da Bay Area que faz esse tipo de investimento. E aí, quando a gente fala em termos de valores, do que a gente chama de early stage, aí você está falando desde $500 mil, que é uma rodada aí realmente seed para Series A, padrão brasileiro, né, não no padrão americano, mas que vai até $20 milhões, que é um valor muito substancial. Isso acontece porque as startups dessa área são startups que demandam mais capital para crescer, aquilo que a gente tem falado, né, de maneira sistemática. Né? Então, o early stage do Clean Tech é um early stage diferente do early stage das startups B2C digitais que a gente está acostumado a ver. E ali, né, no começo da nossa conversa, você estava falando um pouco sobre o cenário do Venture Capital, né, como ele veio mudando, né, nesses últimos 2 anos. E aí, dentro desse movimento, né, de ajustes, de expectativas e de critérios para aportes, o Corporate Venture Capital assumiu um novo papel, né, dentro desse ecossistema de inovação. Eu queria que você falasse um pouco como isso vem sendo, como isso vem se traduzindo no setor de energia, né? Como vem sendo a atuação dos corporates no setor? Legal, Tomás. Então, como a gente tem falado, né, o setor de energia é um setor que ele é muito capex intensivo, né? Ele demanda muito investimento para crescer. Então, os corporate venture capital das empresas de energia, e aí seja energia elétrica, seja óleo e gás, seja até setores diferentes, né, corporações que não são do setor de energia, que querem começar a investir, têm tido um papel cada vez mais ativo. Por quê? Porque elas têm um capital abundante e, mais do que isso, têm um capital paciente. As corporações, a partir da quinta onda do Corporate Venture Capital, têm montado suas estruturas de Corporate Venture Capital muito focado no retorno estratégico, mais do que no retorno financeiro. Né? A gente tem as 5 ondas do Corporate Venture Capital. Foi até um artigo que tive o prazer de escrever para a Technology Review em 2022. Essas 5 ondas, até a terceira onda, todos os movimentos dos investimentos de fundos de Corporate Venture Capital era meio Me Too, ou seja, o Venture Capital financeiro tradicional começava a fazer um investimento, uma tendência, e logo em seguida vinham os Corporate Venture Capitals imitando isso e aproveitando o conhecimento organizacional só para melhorar a qualidade do investimento. Da quarta onda em diante, né, da quarta e da quinta, que é a que a gente vive hoje, as empresas montam estruturas de Corporate Venture Capital focadas em retornos estratégicos, em maneira de adquirir, incorporar inovação no seu processo.
uma parte complementar das áreas de inovação, do P&D interno, são os fundos de Corporate Venture Capital. A gente falou aqui do Google, falamos de dois, o Google tem 3 fundos, né? O Capital G, que é para empresas maiores, que é a área de growth, é o Google Ventures, né, o GV, e o X, que é o Google X, que é para inovações disruptivas bem no começo. Então, as empresas de energia estão montando fundos, por exemplo, a Total montou um fundo chamado Total Ventures só para energia renovável, ou seja, é um fundo de uma empresa de óleo e gás que não investe em óleo e gás, só investe em várias outras empresas que estão montando essas estruturas. Aqui no Brasil, a EDP, né, Energia de Portugal, montou o primeiro fundo de CVC em energia, né, focado também em energias renováveis. Então, as empresas estão investindo muito, né, as empresas de energia, investindo muito em CVC. E elas têm uma série de vantagens em relação aos fundos de Venture Capital quando investem, principalmente para as startups. Primeiro, elas já atuam no setor. Então, é muito mais fácil para as startups entrarem num pedaço daquela cadeia do setor através de uma parceira, uma grande empresa que já superou toda a questão regulatória, toda a questão de investimento em CAPEX, né? A gente fez uma entrevista aqui há pouco tempo com o pessoal da PixForce, né? Eles têm um serviço de monitoramento de linha de transmissão, ou seja, estão investindo bilhões em linhas de transmissão. Claro que se eles tiverem um investidor corporativo que tem as linhas de transmissão, é muito mais fácil para eles testarem o produto, validar, depois vender para outras empresas que têm linhas de transmissão, por exemplo, né? Então, você usa toda essa questão da infraestrutura, seja laboratorial, seja de operações, que uma grande corporação de energia já tem instalado, foi investido bilhões, para poder alavancar o crescimento da startup. Então, essa relação ganha-ganha, além do dinheiro, né, o que a gente chama de smart money no setor de energia é um pouco diferente, né? Não é o smart money tradicional do investidor anjo, do seed, é sim um smart money de uma empresa que já domina o setor, tem análises setoriais, infraestrutura para poder fazer esse tipo de investimento. Então, eu acho que vale sempre o destaque aqui do papel que os CVCs estão tendo e continuarão tendo de sobremaneira na questão do investimento. E também vale a pena fazer um destaque aqui, um exemplo de empresas que não são do setor de energia, ou seja, que tem um olhar estratégico para o setor de energia, mas não é o core business, também faz investimento. Por exemplo, a Microsoft, é uma empresa de TI, que obviamente lida de alguma forma com o setor de energia, não tem grande atuação nesse segmento, montou um fundo específico para mudanças climáticas. E aí é um outro grupo de empresas que não são empresas, não são corporate venture capital de empresas de óleo e gás ou de energia elétrica, mas são empresas que têm uma forte pegada de ESG, que montam fundos de corporate venture capital para diminuir o impacto climático, para poder ter um impacto social melhor. E aí eles montam essas estruturas de fundo dentro das suas áreas de sustentabilidade, de suas áreas de ESG, para poder atuar. Então o setor de energia ele é muito amplo, permite fazer esse tipo de investimento. Eu acho que esses dois grandes grupos de CVCs são os principais aí que estão ajudando a liderar todo esse processo de investimento. Bom, Hudson, acho que entre tendências, panoramas e perfis de investidores, a gente conseguiu aí cobrir bem os pontos do episódio de hoje. Então, já podemos ir para nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats. Bom, Tomás, então chegamos ao nosso momento Energy Beats. A minha dica de hoje, eu vou contradizer um pouco o meu chapéu acadêmico, né? Que lá no doutorado o pessoal sempre falava para evitar autocitação, mas eu acho que se eu fosse explicar isso tudo com níveis de detalhes ao longo do episódio, a gente ia acabar fazendo um outro episódio. Mas então eu queria deixar como Beats de hoje a coluna que eu escrevi na MIT Technology Review Brasil, chamado Surfando a Quinta Onda de Corporate Venture Capital. Nesse artigo eu explico um pouco desse movimento que a gente falou aqui no finalzinho do episódio, que os Corporate Venture Capitals estão fazendo, e aí não falando do setor de energia, mas em todos os setores, de começarem a olhar esse instrumento, a olhar esses tipos de investimento em startups pela ótica da estratégia corporativa, como é que isso está crescendo, os números realmente são superlativos
em todos os setores. No setor de energia faz mais sentido ainda, né, porque tem ainda um componente de longo prazo, mas, sem dúvida, entender um pouco o que está acontecendo com os CVCs, com os Corporate Venture Capital, faz muito sentido nesse contexto nosso de investimento no setor de energia. Então, esse é o meu bit de hoje. E você, Tomás, qual o seu bit de hoje? O meu bit de hoje é um paper, um relatório, se chama State of Climate Tech 2023. A gente, inclusive, usou ele para levantar algumas das informações que foram citadas no episódio. É um relatório produzido pela PwC, que, além do recorte do ano passado, ele traz também uma perspectiva geral de como esses investimentos vêm evoluindo ao longo da última década. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no panorama geral e no perfil de algum desses investidores, aí fica a minha dica, State of Climate Tech 2023, dá para baixar online. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre. Vai se ver no próximo episódio. Valeu, Hudson. Com certeza, nos vemos lá. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.